Muito boa noite a todas e a todos. Boa noite, alunas e alunos do MBA de Saneamento Ambiental. Bem-vindos a mais um canal Saneamento. Hoje nós vamos fazer um canal Saneamento muito especial. Vocês estão vendo que estamos iniciando aqui uma nova fase, né? um modelo diferente para vocês. Eu espero que vocês gostem. Estamos falando hoje com nossos alunos do MBA de Saneamento da turma 1. Sejam bem-vindos, vocês que já estão aí estudando os aspectos jurídicos, aspectos econômicos de regulação dos serviços de saneamento. Quero também aproveitar esse momento de saudar os alunos da segunda turma do MBA de Saneamento Ambiental, que estão nos assistindo. Alguns de vocês certamente já conhecem bastante sobre regulação, já têm familiaridade com o tema. Outros vão ter agora uma primeira oportunidade e ao longo do curso vão se familiarizando, né? Vocês ainda estão nessa reta inicial do MBA de saneamento. Queria saudar também hoje, é um momento também especial porque estamos fazendo uma transmissão conjunta com o pessoal do MBA de PPPs e concessões, o MBA de parcerias público-privadas. E estamos falando com alunos da turma 3 do MBA de PPP e alunos da recém-iniciada turma 4 do MBA de PPP e concessões. Eu tenho certeza que esse assunto ele é muito interessante, muito importante para o cotidiano e para o currículo acadêmico de vocês. Estamos também falando com a nossa comunidade de ex-alunos, né, do MBA PPP Alumni, que estão com acesso livre, nos acompanhando, e também a todos aqueles que se interessaram, que ouviram a divulgação pela a nossa grande parceira, que é a ABS, ou por outros canais que estão aí acessando e assistindo a gente de todo o Brasil nesse momento. Temos hoje um convidado muito especial no nosso canal Saneamento, que eu gostaria de agradecer muito a presença. Estamos hoje aqui com o professor Gerson Kelman, que é engenheiro e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Kelman é especialista em hidrologia, recursos hídricos e é PhD pela Colorado State University, e muito conhecido de vocês, premiado, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Um grande incentivador do MBA e um grande apoiador do MBA de saneamento, porque foi recentemente presidente da Sabesp, que é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, e o professor Kelman tem um apego muito grande pelo meio universitário, pela capacitação, pela formação, por formar novos quadros que pensem o saneamento no Brasil, e quando presidente da Sabesp nos apoiou muito para que existisse esse MBA de saneamento ambiental. E ele também é autor desse livro, que o Manuelito, que eu já vou apresentar, vai passar aqui para vocês, que é o livro Os Desafios do Regulador, que é um lançamento, já estamos na segunda edição, pela Sinergia Editora. E o livro está aqui disponível para vocês. Nós vamos passar todas as recomendações dos livros. Recomendamos que os nossos alunos de todos os nossos cursos de PPP, de concessões, de saneamento, que leiam esse livro do professor Kelman. E hoje, para aqueles que estiverem participando e ficarem até o final do nosso canal Saneamento, nós temos uma surpresa. Nós vamos sortear aqui hoje, está aqui a Harui que está nos vendo, a Juliana, nós vamos sortear um livro para os nossos alunos do MBA de saneamento, do MBA de PPP. Então, mandem suas perguntas. Vocês têm o WhatsApp por onde mandarem. Vai ser pelo WhatsApp, gente, que nós vamos mandar as perguntas. E pelo chat, dentro da plataforma de interação de vocês, que estão entrando na plataforma do MBA de saneamento e procurando a abinha Canal Saneamento. Então, esse sorteio é exclusivo para os nossos alunos. Hoje eu tenho aqui, para fazer parte desse programa muito especial, a presença do professor Manuelito Magalhães, que é professor do MBA em Saneamento, e também ele é secretário de governo da cidade de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo.
E tenho aqui também a companhia sempre do nosso professor Eucíris Pimenta Freire, que é coordenador técnico do MBA Saneamento Ambiental. Então, sem mais delongas, nós vamos começar. A ideia é que a gente tenha aqui um bate-papo. O professor já me disse no caminho que gosta muito de ter essas aulas em que ele tem essa chance de conversar, e vocês de todo o Brasil vão poder estar interagindo com a gente, então não deixe de mandar suas perguntas que chegarão para a gente aqui em tempo real. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para começar e depois pedir que vocês fiquem à vontade, sempre que quiserem, para perguntar ao professor Kelman. Professor, nós vivemos um momento no país de grandes transformações. Transformações que nos trazem, por um lado, preocupações, muitas mudanças, seja do ponto de vista político. O Brasil vive, na verdade, um período de crise política já de alguns anos, né, que um período que vem se agravando, mas que também todo período de crise ele serve também para que surjam novos paradigmas, para que surjam novos modelos e novas oportunidades. Muitas das nossas instituições, tais quais nós conhecemos, elas também têm sofrido os processos de transformações. Nós vimos num período das últimas décadas de consolidação desse modelo das agências reguladoras, da regulação como um valor para a prestação dos serviços, né? E tivemos aí um período de construção. Como tem tanta coisa mudando no dia a dia nosso aqui do país, o senhor acredita que esse modelo tal qual a gente conhece hoje, das agências reguladoras, já que nós estamos falando de desafios, você acredita que também esse período de turbulência, de mudança, de certa forma, pode mudar a organização de como se entende hoje as agências de regulação? Ou o senhor acredita, e se vai mudar, como mudaria? Ou se esse é já algo mais consolidado? Bem, boa noite, Rafael, Monili, Pimenta, boa noite a quem está nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando. A questão das agências reguladoras, quer dizer, vamos começar assim, eu sei que os alunos aqui já passaram por curso de regulação, mas vale a pena repetir aqui o conceito básico. Quer dizer, a agência reguladora existe quando há alguma falha de mercado, e essencialmente quando você tem um serviço que é melhor prestado na forma de monopólio, porque é um monopólio natural, né? Quando é tipo, vamos dizer, por redes, né? Como é o caso de gás canalizado, etc., ou água, e também quando tem falhas em termos de uso do bem público. Então, quer dizer, você precisa de agência reguladora quando a competição no mercado não permite atender às necessidades dos consumidores. Essa é a coisa. E você precisa, e essencialmente quando esses monopólios ou exploração de recursos públicos são exercidos por empresas privadas. Essencialmente essa é a situação. E aí os contratos de concessão são contratos de longo termo, né, de décadas, e é muito difícil que um contrato capture tudo que vai acontecer ao longo de 30 anos, 40 anos. Daí você precisa de uma entidade, né, que fique entre o poder concedente, o governo, e o concessionário. Bom, então esse é o arcabouço conceitual, todo mundo aqui também, de para que servem agências reguladoras. E nós temos algumas histórias de sucesso. Quer dizer, eu sou um pouco suspeito que fui diretor-geral da ANEEL, mas acho que o setor elétrico brasileiro apresenta uma história de sucesso. Quer dizer, por quê? Porque praticamente todos os lares, todas as residências do país têm acesso à energia elétrica, né? E como é que funciona? Tem lá a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que dá regras gerais para geração, transmissão, distribuição. Outros setores, como é o nosso, que nós estamos discutindo aqui, saneamento, a coisa tem uma maior dificuldade por razão da Constituição, né? Quer dizer, nós não temos, o saneamento não é responsabilidade da União. Então, não tem uma agência de regulação única, né? E isso daí cria uma grande heterogeneidade, né? Tem agências reguladoras que funcionam muito bem e outras funcionam muito mal. Quer dizer, algumas que nem sequer entendem qual é a função de uma agência reguladora, é o primo do prefeito, que é o diretor e tal. Então, isso precisa ser aperfeiçoado. Quer dizer, nós estamos, como disse o Rafael, nós estamos num processo de transição
como sabem todos que devem estar vendo, existe um projeto de lei em discussão do Congresso hoje que tenta, na minha visão, aproximar a qualidade da regulação no setor de saneamento ao que já se verifica no setor de energia elétrica. Não que seja perfeito, o setor de energia elétrica tem 500 mil dificuldades e críticas, mas eu acho que nós podemos dar esse passo, usar essa transição, é o momento de nós fazermos esse passo de aperfeiçoamento. Kelman, normalmente a gente associa regulação a monopólio, empresa privada e direito e proteção ao consumidor, né? Agora, ela também é boa para o concessionário, né? Claro. No sentido que você estava falando de proteção ao contrato que ele assinou com o poder concedente, né? E eu queria perguntar o seguinte: você acha importante também a regulação quando nós tratamos de uma empresa pública sendo regulada? Não, também, porque a função do regulador, um dos objetivos, é ele olhar o interesse dos... Primeiro, ele tem que equilibrar, ele não é PROCON. A agência reguladora não é defensora dos consumidores, ela é defensora do serviço, enfim, daquela atividade que ela está regulando, e a longo prazo. Há situações em que às vezes as pessoas imaginam que governo e agência reguladora têm os mesmos objetivos. Não necessariamente, porque o espaço temporal, a visão, o horizonte que um governo tem, qualquer governo, e sem criticar, porque é assim, é de um mandato. E portanto, 4 anos, assim, enfim, quando a agência reguladora tem a responsabilidade de olhar o longo prazo da concessão, quer dizer, equilibrar o interesse do poder concedente, que é o governo, com o interesse do consumidor e com o interesse da concessionária. Quer dizer, ela, na realidade, a agência reguladora, quando eu estava na ANEEL, nós tínhamos uma figura que era um triângulo, né? E que a agência reguladora fica no centro desse triângulo, equilibrando esses 3 interesses. E é isso aí. Tentando ser um órgão neutro, imparcial, isso. Independente e tecnicamente competente. Então, essa era a pergunta que eu queria lhe fazer. Qual o perfil ideal de um dirigente de agência reguladora? Antes de responder isso, por que tem que ser independente? Que tipo de conflito pode ter? Que eu acabei não completando a minha resposta. O governo pode querer, por exemplo, segurar a tarifa, porque isso cai bem no curto prazo. Eleitoralmente é bom. Eleitoralmente pode ser bom. Então é natural que o governo queira isso, né? E aí alinha com o PROCON e tal. Mas isso daí depende da circunstância, pode significar não investimento e, portanto, não atendimento a parcelas da população que não tem acesso ao serviço ainda, particularmente no saneamento. Então, uma ação que pode parecer no curto prazo bom ou pode significar deterioração do serviço, quer dizer, alguma coisa está funcionando, depois não é mantido, não é trocado, não tem a renovação dos ativos que precisa ser feito, e aí o serviço piora, né? Então, é só para especificar que de fato são 3 interesses diferentes. Agora, o que deve ser um dirigente de uma agência reguladora, que é a sua pergunta? Bom, tem que ser, primeiro, alguém com competência técnica sobre aquele assunto. Competência econômica também, quer dizer, ele precisa entender o que é o equilíbrio econômico-financeiro de uma concessionária de serviço público, se estivermos falando de serviço público. Então, e independência. Quer dizer, isso é muito difícil. Eu fui 2 vezes regulador, né, na Agência Nacional de Águas e na Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós esquecemos de dizer aqui que você foi diretor-geral da ANEEL e diretor-presidente da ANA, 2 das mais importantes agências reguladoras do país. Eu dizia o seguinte, nas 2 oportunidades, eu dizia que não queria... não estou condenando ninguém por pensar diferente, mas, na minha visão, não deveria haver no segundo mandato, porque você passa por uma sabatina... Renovação de mandato. Porque você passa por uma sabatina no Senado tal, e para ser independente, você deve ser, obviamente, muito respeitoso com os poderes da República, o Congresso Nacional, o Executivo, o Judiciário. Cabe a uma agência reguladora, não formula políticas, deve implementar as políticas que o governo tiver colocado, mas ele tem que ser independente, ele tem que entender que às vezes ele vai tomar alguma decisão que não vai agradar ou o Congresso ou o Executivo,
E para isso, ele não tem que ter perspectiva de ter uma recondução. Esse era meu pensamento, eu não fui reconduzido em nenhuma das duas, e acho que isso devia ser uma boa prática. Boa noite a todos os alunos, boa noite, Kelma. É uma grande honra ter você aqui nessa noite para debater esse tema, que é um tema muito importante para o saneamento. Dentro do nosso curso, Kelma, a gente dá tanta importância à questão da regulação que nós dedicamos a esse tema 2 módulos. A gente tem um módulo dos diversos temas, água, esgotamento sanitário, um de resíduos, um de gestão de bacias hidrográficas, inclusive tivemos a tua primeira aula magna aqui sobre esse tema. Mas o tema da regulação eu considero um tema capital assim, para o desenvolvimento do nosso saneamento, né? Daí a nossa ênfase a esse tema. E o curso tem debatido muito esse tema e, inclusive, discutido muito as dificuldades, os desafios que está aí colocado para a nossa regulação no saneamento, né? Então, contar com você aqui hoje é assim, coroar esses 2 módulos nossos com um grande debate, com uma pessoa que pôde viver esse tema por vários ângulos, né? Porque nós tivemos aqui no nosso curso, canal Saneamento e Debate, aulas, com pessoas que às vezes estão dentro de uma agência reguladora, dirigentes de agência, outra hora do lado da concessionária, mas você reúne a característica de um profissional que pôde ver esse tema pelo lado acadêmico, o lado da regulação, o lado do concessionário. Essa aqui é sofrer mais. E com essa visão macro. Então nós vamos explorar essa visão e toda essa experiência aqui. É uma grande honra mesmo. Kelma, eu começaria com uma pergunta, assim, bem, talvez até um pouco espinhosa. O saneamento, a regulação do saneamento, ela adveio principalmente depois da lei das concessões, mas principalmente depois da lei 11.445, no momento em que o saneamento nosso, 90% estava na mão de empresas públicas, sejam elas estaduais, municipais. E o desenho da regulação que nós tivemos na 11.445 para a regulação do saneamento foi um desenho muito focado nesse quadro, né, que era um quadro de regular contratos de programas e tal. Nós vivemos hoje uma grande discussão, que são as concessões, as subconcessões, a PPP na hora de saneamento. Caberia, talvez, uma grande mudança de cultura aí no que está estabelecido para a nossa regulação do saneamento, ou você já entende que ela já está preparada para esse novo momento que o saneamento nosso começa a viver, de uma discussão mais intensa de concessões e PPP, um avanço do setor privado, de contratos muito mais fortes, né? Porque quando a gente tem um contrato de programa, você tem um convênio, né, e uma parceria estabelecida. Quando vamos trair o setor privado, nós temos a figura do contrato muito mais forte. Então, a própria conformação da regulação, ela passa a exigir um desenho novo. Você acha que a gente, do ponto de vista do que está estabelecido, estamos preparados com as nossas agências para esse novo momento? Não, eu acho que as agências, quer dizer, falando de uma forma genérica, né, em geral, temos, se não me engano, 49 agências reguladoras, e em média não estão preparadas para isso. É preciso aperfeiçoamento. Tem algumas muito mais bem preparadas, outras menos, mas na média muito tem que ser feito ainda. A tendência, quer dizer, diversos contratos de programa são o que estão as metas a serem atingidas são muito vagas. Varia muito também. Tem contratos de programa muito bem feitos e contratos de programa que são assim, genéricos. Né? Bom, quando você tem um contrato de concessão, é preciso ser muito mais cuidadoso na definição quais são as metas a serem atingidas no caminho em direção à universalização. E isso é o ponto fundamental, porque você tem que ter um plano que caiba no bolso do brasileiro, daquele que está ali. Esse bolso pode ser o bolso do contribuinte, porque ainda recursos fiscais são canalizados para o setor de saneamento, é correto, ou recursos como pagador da conta de água, do consumidor. Quer dizer, não tem mágica. Às vezes a gente... vamos dizer, a gente constata que tem planos que são listas de desejos, que não estão contejadas com a capacidade
seja da empresa executar, seja dos consumidores ou contribuintes pagarem aquilo. Então, A capacidade de investimento do Estado. Né? de tudo. Quer dizer, hoje o Estado está exaurido, não tem mais recursos fiscais, então a discussão hoje quase não tem recursos fiscais, então a discussão hoje está muito mais em cima do que o consumidor consegue pagar em conta de água. É claro que em muitas empresas, em muitos serviços de saneamento, muito ainda pode ser melhorado com aumento de produtividade. Quer dizer, ou seja, sem mexer na tarifa. Mas um conceito que é meio óbvio, mas pouco percebido, é que o consumidor paga hoje pela infraestrutura que existe, não pela infraestrutura que deveria existir. Então, isso, às vezes, na mídia a gente vê confusão disso, que as pessoas às vezes dizem, poxa, o serviço aqui é ruim, porque não tem... E é mesmo, porque o saneamento, não preciso dar os números, todos conhecem, nós brasileiros devemos estar envergonhados do padrão de cobertura de saneamento comparado com países de renda per capita parecido com o nosso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a tendência é de, caminhando em direção à universalização, mesmo com melhorias de produtividade, nós vamos ter que fazer muito investimento. Esse muito investimento terá que ser feito... o Estado está sem recursos. Terá que ser feito com recursos privados. A maneira de fazer isso, se é privatização, se é PPP, é uma outra discussão. Se é subconcessão, enfim, tem vários mecanismos. E, para isso, as metas têm que ser muito bem pactuadas. Porque, vamos dizer, tem que caber no bolso do consumidor ou contribuinte. Daí a qualidade do plano, né? A qualidade do plano, que não pode ser uma lista de desejos. Eu dou até um exemplo. Eu, quando era logo no início, quando entrei na ANEEL, me veio uma concessionária de um estado muito pobre, de energia elétrica, e veio com um plano mirabolante. Eles estavam bem intencionados, não era... Quer dizer, eles queriam realmente melhorar rápido. E eu, curiosamente, como regulador, discordei do plano, porque eu percebi que... Eu disse, bom, vamos fazer uma simulação do impacto tarifário. Bom, o impacto tarifário era tão alto que não teria viabilidade até política. Você não pode dobrar a tarifa assim. Então há um caminhar, quer dizer, não dá para dar um passo maior que a perna. Né? E aproveitando, a gente vai logo mais partir para um breve intervalo, para o pessoal poder tomar uma água, o pessoal que está nos assistindo. E depois a gente vai convidar o Carlos Alexandre, que vai participar aqui também, que é coordenador geral do MBA de PPP. Mas o Pimenta começou dizendo que o senhor já teve a visão, está trazendo aqui para a gente hoje essa visão de regulador, teve a experiência como regulado, e aí o senhor está falando de investimento, dessa capacidade de investimento, da dificuldade e da necessidade de atrair investimento. Pensando um pouco, o modelo de regulação, as agências de regulação, elas são importantes para você consolidar um ambiente de negócio, né? Agora, o ambiente de negócio ele não é simplesmente você querer trazer investimento, atrair investimento, dizer que está aberto para investimento. De que maneira as agências de regulação, que a gente tenha bem estruturado, né? Essas agências podem significar um incremento nesse ambiente de negócio e para atrair investimento para os diversos setores, né? Claro que nós estamos falando aqui mais especialmente de saneamento. E até, aproveitando o gancho, que é essa velha coisa da segurança jurídica, em que maneira que a regulação ela supre um vazio, muitas vezes, que a gente tem em várias áreas. Porque esse ambiente ele não é só você querer ter investimento, né? Toda essa... ninguém traz, quer dizer, não pode ser brasileiro ou estrangeiro. Quem tem capital para investir em infraestrutura que vai servir para prestar o serviço de saneamento, sabe que essa infraestrutura não dá para colocar nas costas e levar para outro lugar. Quer dizer, a decisão de construir alguma coisa é irreversível. Então você tem que ter segurança, quer dizer, de que aquele investimento não será desapropriado, ou desapropriado mesmo, ou, vamos dizer, subpago. Quer dizer, a remuneração do capital investido seja inadequada, porque reina circunstancialmente um governo qualquer, não estou falando de nenhum governo particular, mas o governo de plantão, numa certa circunstância, resolve fazer, por exemplo, uma demagogia. Ele diz, não, exemplo, é comum isso, no Brasil e em todo lugar, diz assim, como é que pode uma empresa prestadora de serviço público ter lucro? Não pode ter lucro.
Toda hora a gente lê nos jornais Já isso. tem senso comum, né? E a gente toda hora lê nos jornais que é uma incompreensão contábil até, porque é claro que o investimento que uma empresa, qualquer empresa, pública ou privada, faz num ano qualquer, depende dos lucros acumulados nos anos anteriores. Quem tem conceitos elementares de contabilidade entende isso. Mas você lê toda hora nos jornais como é que pode a empresa que presta péssimo serviço ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai poder investir. Mas nesse ambiente que às vezes predomina uma visão, às vezes até demagógica, né? O sujeito tem medo de investir. Porque, então, qual é o papel da agência reguladora? É dar tranquilidade que as decisões serão tomadas entendendo, tecnicamente, entendendo do que se trata, entendendo que não dá para matar a galinha do ovo de ouro. O que quer dizer isso? Não dá para você expropriar, você não cumprir a regra de que o investimento vai ter uma remuneração regulatória, que não é exorbitante e tal. Porque se acontecer isso, ninguém mais vai investir e aí você tem uma vitória, vamos dizer, de curtíssimo prazo que atrapalha todo o investimento para frente. Para isso, a agência reguladora tem que ser, já falou o Manuelito, independente e tem que ter capacidade técnica e tem que enfrentar o governo, tem que enfrentar, às vezes os órgãos de defesa do consumidor. O Kelma, algumas vezes como regulador, você teve que esclarecer o seu patrão de que as coisas não eram exatamente o que ele queria, correto? Não? Quantas vezes você já teve que chamar o executivo e falar, olha, calma que não é bem assim? Não, muitas vezes. Eu tive inúmeros episódios A tendência é ver o regulador sempre puxando a orelha do concessionário, mas tem esse papel, não, né? Mas enfim, mas também não é só isso, é enfrentar incompreensões, às vezes, de órgãos de defesa do consumidor que estão no seu papel, de ver no curto prazo. Quer dizer, a agência reguladora tem que olhar o longo prazo. E também o outro lado, não pode também, isso é evidente, não pode admitir que o monopolista, por exemplo, abuse da sua posição de monopolista e tenha lucros excessivos. A remuneração do capital é regulada, não é, quer dizer, a essência de quem investe em saneamento é ter um retorno a longo prazo, quer dizer, não tem muito risco, porque todo mundo precisa de água e tal, não tem uma remuneração excessiva, porque é regulada, mas tem que ser segura. É assim no mundo inteiro. E nós temos que dar essa segurança. E a maneira de dar a segurança é com a agência reguladora. Não é com um discurso de venha capital. É na prática, é demonstrando na prática. E veja que no setor saneamento nós temos episódios que se repetem, que é o rompimento do contrato e a indenização que é devida para o concessionário dos investimentos não amortizados acaba virando uma ação judicial via precatório. Que demora 15 anos. 15, na melhor das hipóteses. E automaticamente entra um novo concessionário que outorga para entrar, tá certo? Quer dizer, o poder concedente fica no melhor dos mundos. Ele fica com uma dívida que será paga por outras gestões e com uma receita que ele vai utilizar. É por isso mesmo que na minuta no projeto de lei, no projeto de lei que está mudando o marco regulatório, que está em discussão agora no Congresso, né? Essa é uma das questões mais importantes. Quer dizer, que, no fundo, em geral, era a empresa pública que é desapropriada. Nós vivemos isso da Sabesp. A Sabesp, de vez em quando, eu recebia lá um prefeito que dizia, olha, 20 anos atrás, o meu antecessor desapropriou, mandou a Sabesp embora, ficou com os ativos. Isso, vamos dizer, empresas privadas que fazem isso são empresas piratas, porque utilizam um ativo que foi construído por outrem, por uma empresa que sai, e pode, aí nesse caso, se você não pagou por aqueles ativos, se não fez investimento, você pode baixar a tarifa, melhorar a qualidade, sem muito esforço. Então, no novo marco regulatório, isso está saneado, porque diz o quê? Diz que a nova concessionária tem que indenizar, antes de assumir, tem que indenizar a que sai pelos ativos que não estão ainda não amortizados. Então, isso resolveu, né? Isso é mais fair. É mais fair, isso. E isso dá segurança, não só dá segurança a todas as empresas, públicas e privadas. Bom, queria agradecer aqui a audiência que nós estamos tendo dos nossos alunos, que está bem expressiva, muito bom ter vocês conosco. Já temos aqui pergunta da Marcela, do Fernando, e eu prometo que vocês já estão aqui concorrendo ao livro do professor Kelman. E eu prometo que no próximo bloco
Eu vou trazer aqui a pergunta já dos alunos e também compartilhando aqui com os nossos entrevistadores, que estão todos aqui muito interessados em perguntar e ter suas dúvidas esclarecidas pelo professor Kelman. Então a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho, tá? Vocês tomem uma água e nós voltamos já em 2 minutos, tá bom? Muito boa noite, estamos de volta aqui direto, falando ao vivo, direto do auditório da FESP, entrevistando o professor Gerson Kelman. E lembrando também que essa entrevista também vai ser gravada, está sendo gravada, né? E estará disponibilizada nas nossas plataformas, tanto para os alunos os alunos das 2 turmas do MBA de saneamento ambiental, como também para os alunos de PPP. Aliás, estamos hoje com essa transmissão histórica, falando para os 2 cursos, né? Falando para o MBA de PPP e para o MBA de saneamento. E agora nós já temos aqui a companhia do Carlos Alexandre Nascimento, que é coordenador geral do MBA de PPP e concessões, e vai participar aqui dessa roda de conversa. Então, antes de eu passar aqui para a pergunta, eu já selecionei aqui uma pergunta da Marcela. Eu acho que o professor Manuelito tem uma pergunta para fazer. Eu queria só trazer uma questão em relação à atuação das agências reguladoras. Nos últimos anos, as agências sofreram interferências de todas as ordens, tanto do próprio Poder Executivo, né, uma das ações mais constantes foi a não renovação dos quadros das agências, o bloqueio, o contingenciamento orçamentário, como do Poder Legislativo, né. Nós tivemos casos, se não me engano, na Anvisa e na ANAC, de decisões do Congresso que revogavam resoluções das agências, mas as agências também sofrem interferências de órgãos de controle. No caso, inclusive no caso da União, todos os processos de concessões de PPPs têm que ser aprovados previamente pelo Tribunal de Contas da União, né? Também do Ministério Público. Eu queria, Kelman, te perguntar se na tua atuação como diretor-geral da ANEEL e diretor-presidente da ANA, você sofreu interferência, a atuação das agências sofreu interferência de órgãos de controle? Lamentavelmente sim, né? Eu digo lamentavelmente porque por que alguém pode... Ninguém é contra controle. Controle, enfim, desde que seja na medida certa, né? A pergunta que nós temos que fazer quando olhamos o arcabouço de controle do país, em geral, em qualquer coisa, é se soma mais, soma ou subtrai. O que é que nós queremos com a agência reguladora? Nós, como falávamos antes, nós queremos dar um ambiente de negócios em que o investidor possa vir aceitar uma taxa de remuneração mais baixa para prestar o serviço. Então, a incerteza, a insegurança, seja jurídica, seja regulatória, é muito relevante para a competição de quem vai procurar prestar o serviço. Quer dizer, abre-se uma licitação qualquer para prestação do serviço, ou para construção de uma hidrelétrica, uso de um bem público. Quanto mais entidades interessadas, empresas interessadas em vir para isso, melhor para o consumidor, porque aumenta a competição, diminui a remuneração do capital, né? Se tiverem poucos, eles querem mais. Isso é oferta e procura. Bom, ao meu ver, o excesso de controles, em vez de dar segurança, dá insegurança. Porque uma decisão da agência reguladora pode ser questionada, pode ser, enfim, não é definitiva. Influenciada? Bom, eu partindo do princípio que todas as entidades estão querendo agir melhor alinhado, da melhor maneira, com o interesse público, ainda assim, né, eu acho que tem uma redundância que não é desejável. Eu uma vez fiz uma palestra no TCU, num ambiente super camarada, quer dizer, os técnicos do TCU, muitos deles, na minha época, eram egressos da ANEEL, quer dizer, eles são servidores públicos que... É muito comum isso em Brasília, servidor público que está numa certa carreira, mas aí ele pula para uma outra carreira porque paga mais. E às vezes ele gostaria de ter ficado no lugar de origem, porque aquilo é que ele gosta de fazer. Então, o jeito que alguns, não estou querendo generalizar, mas alguns que foram no TCU tinham uma certa nostalgia da época que eram reguladores. Então, em vez de exercerem apenas o papel de controladores dos gastos e das atividades da agência como uma entidade pública, da administração pública, que está sujeita a todos os controles,
As decisões regulatórias, que é outra coisa, né? Decisões regulatórias é cálculo tarifário, também eram às vezes questionadas. A meu ver, isso não era bom. Eu, uma vez, nessa conversa amistosa que tivemos, eu mostrei, na época, um gráfico que dizia assim, taxa de remuneração do investidor no setor elétrico no Chile, na época, era 8%. Ele aceitava. No Brasil, era 12%. Felizmente, isso já baixou. Nós já estamos mais... já baixou. Mas qual era a diferença, esses 4%? De onde era? Eu dizia, era culpa nossa. Nossa, controladores, reguladores, era a insegurança jurídica que fazia com que tivesse mais gente querendo investir no Chile, porque o ambiente era mais estável, mais previsível, do que no Brasil, em que as decisões às vezes são revisadas, tal, tem muita contestação. Agora, não é só o TCU, não quero atacar o TCU, tem os próprios agentes do setor elétrico, por exemplo, quando não se conformam com a decisão regulatória da ANEEL, recorrem à justiça. O Ministério Público coloca a colher também vez por outra? Às vezes sim, quer dizer, eu, por exemplo, uma vez, eu conto isso no livro, tem um episódio que eu conto no livro, quer dizer, eu mandei esse é um episódio assim, eu mandei uma carta para o presidente do IBAMA, como diretor-geral da ANEEL, dizendo o seguinte, olha, tem aí uma licença de uma usina hidrelétrica que eu sugiro que você leve em consideração, se dá ou não a licença, o efeito local, que não era muito bom, porque qualquer barragem cria um problema local. Você me permite? Eu acho que não era nem a decisão de fazer ou não barragem, era antecipar... Era isso mesmo. Você conhece? O Badolito é um bom leitor. Era antecipar, na realidade, a instalação... A barragem, a terraplenagem. Era uma medida que poderia ser desfeita. E eu disse, olha, vale a pena ponderar a não concessão, quais são os efeitos dessa não autorização. Logo na sequência recebi um ofício do Ministério Público dizendo como é que eu estava cometendo um crime ambiental, coisa assim. Enfim, claro que eram visões diferentes sobre onde está o interesse público e não é bom que o regulador, na sua esfera de competência, eu estava nitidamente exercendo o papel de diretor-geral da ANEEL nesse episódio, se sinta inseguro. Porque, veja, a excessiva controle dos administradores públicos, um excessivo controle para que eles não errem, acaba resultando numa paralisação. Quer dizer, o servidor público que, em geral, não é só os dirigentes, o servidor público que não erra, não tem problema. Se ele acerta, também não tem muito recompensa. Agora, se ele erra, mesmo que com boa intenção, ele leva uma paulada. Isso não é bom. Isso não é bom porque induz a paralisação, induz a... Imobilismo. Induz a você ficar postergando. Eu brincava lá na ANEEL e na ANA também, que o regulador ia pedir, não o regulador, mas o IBAMA, enfim, os órgãos, enfim, com quem nós lidávamos, ia, para licenciar alguma coisa, ia pedir qual era a influência daquela obra na órbita de Saturno, tal, coisas assim. Eu ficava brincando. Só para deixar claro, para quem não leu o livro ainda, não conhece a história. Na verdade, o que você estava querendo... Você não vai fazer nenhum spoiler, não. Não. Era só incentivar que o investimento pudesse ser antecipado, tá certo? E a energia entrasse, fosse ofertada num determinado período em que seria necessário. Isso, porque se não entrasse aquela usina, nós teríamos que era uma energia que não emite gases de efeito estufa, seria necessário gerar a energia com termoelétrica que gera gases de efeito estufa. Então teria um efeito global que não estava sendo considerado na decisão, que só se considerava os efeitos locais. Mas, enfim, eu digo que a judicialização ou ação, assim, a excessivas instâncias em que os assuntos são tratados, acaba trazendo uma sensação de insegurança, seja jurídico ou regulatória, para todos e para os investidores em particular, o que faz com que os consumidores sejam mal servidos, porque diminui a competição. Não quero dizer com isso que os órgãos de controle não devem controlar licitações feitas pela ANEEL, compra de gastos feitos, quer dizer, é uma atividade
da administração pública sujeita a controles sobre os seus atos de igual maneira a todas as outras. Agora, decisões de natureza regulatória que exigem conhecimento específico, que tem que olhar ao longo prazo, que não é só esse governo, etc., podem ser necessárias, mas não são desejáveis quanto mais se forem muito frequentes. Muito bem, então vamos abrir aqui espaço para os nossos alunos. E eu vou começar com uma pergunta da Marcela, o senhor que durante muito tempo esteve no comando da ANA. Ela pergunta assim: qual a sua visão sobre a proposta da inclusão da ANA com atividades de regulação de acordo com a proposta do novo marco regulatório? Ela está falando do PL agora, né? Outro que estava na MP anteriormente. E aí o Pimenta quer emendar a Pimenta, que você já estava. Eu sei que você já queria essa. Esse é um tema muito hoje nos nossos debates do nosso curso, que é muito intenso, né? O papel que a ANA vem aí desempenhar no aprimoramento aí da nossa regulação. E várias preocupações e vários debates, e a tua experiência é muito rica nesse sentido, tanto pelo conhecimento que você tem da ANA quanto do setor de saneamento. É muito levantado hoje a dificuldade que a ANA teria. Ela vem de uma regulação setorial de recursos hídricos para fazer uma regulação muito ligada a contratos, né, a desempenho, e que teria que ser uma adaptação muito grande, que isso levaria um tempo muito grande. Por outro lado, é reconhecido no setor a necessidade de uma homogeneização, né, da regulação. Se tem clareza que hoje nós temos modelos diversos e uma proliferação de regulação sem seguir uma linha, uma orientação geral, mas mesclado com essa preocupação. Como é que você tocaria nessa... Bom, eu sempre achei que, e não de hoje, desde que eu fui assessor do ministro do Meio Ambiente na época que a lei da ANA estava sendo concebida, e eu naturalmente participei da concepção. E na ocasião eu achava que na administração, na esfera da administração federal, carecia ter uma entidade que tentasse aproximar o setor de saneamento ao setor de energia elétrica. Nós já falamos anteriormente que o setor de energia elétrica, bem ou mal, com as suas complexidades, com os seus problemas, leva energia elétrica para todos os lares. E nós, no saneamento, não conseguimos fazer isso. Então tem uma... vazio. Só porque tem uma única agência reguladora? Não é só por isso. Mas isso tem efeito. Quer dizer, a multiplicidade de padrões de regulação, a multiplicidade de qualidade da regulação, nas 49 agências reguladoras, etc., sugerem que uma aproximação do sucesso que tem o setor de energia elétrica, vamos levar o sucesso do setor de energia elétrica para o setor de saneamento, passa também por algum tipo de supervisão do que se faz de regulação do saneamento. Porque senão nós não vamos ter, vamos continuar tendo em alguns casos, que o presidente da agência reguladora é o primo do prefeito. Isso é a única qualificação. Não tem nada contra primos de prefeito, mas se for a única qualificação, isso é insuficiente, né? Então, desde lá de 99, quando a lei da ANA estava sendo... Eu fui chamado ao governo federal, eu era professor da COP só, e fui chamado em 99, exatamente para ajudar na criação da ANA. E fui o primeiro presidente da ANA. Eu tinha essa visão de que a ANA deveria se capacitar para tratar do tema saneamento. Na época havia uma grande resistência, porque é bom lembrar que nos anos 90 os rios, né, o recurso hídrico, era visto como um quintal do setor elétrico. Então havia um setor usuário dos rios que era dominante, o setor elétrico. E aí prevaleceu um ponto de vista que não era o meu, que se colocasse dentro das atribuições da ANA alguma coisa relacionada ao setor de saneamento, a regulação dos rios deixaria de ser visando os usos múltiplos. Os usos, produção de energia elétrica, navegação, irrigação, abastecimento de água, enfim. Então, prevaleceu essa visão. Bom, passados 20 anos quase, né, o assunto volta e a razão, vamos dizer, a necessidade é que
nós estamos de acordo, é que tem uma entidade na esfera federal que se responsabilize, meio que dá um selo de qualidade a regulação ser feita. Um padrão de atuação. Se não tiver algumas diretrizes que permitam que dê segurança aos consumidores e aos investidores. Bom, se a ANA está preparada para isso, não, ela não foi concebida para regular o saneamento. Então, ela não pode estar preparada para isso. É claro que dentro da ANA tem talentos que entendem o assunto, mas, no geral, ela não está preparada para isso. Tem duas alternativas, mas não tem outra entidade na esfera federal que tem essa capacidade também. Né? Então, o dilema era, cria-se uma nova entidade ou se utiliza uma já existente que tem interface, que não é uma má interface, quer dizer, interface, qual é a principal externalidade do saneamento? É o esgoto, tratado ou não tratado, se lança nos corpos hídricos. Então esse é o principal assunto, é a poluição dos rios e tem uma interface óbvia entre regular o uso dos recursos hídricos, regular o uso dos rios e o saneamento. Em vários outros países foi feito assim. Então, eu sempre acho que está correto, vamos dizer, não criar uma nova entidade, atribuir à ANA uma nova responsabilidade. Bom, mas quando a ANA foi criada, não tinha ninguém que sabia de recursos hídricos. Foi contratado, foi treinado, agora vai ter que se fazer algo parecido para capacitar a agência. Ela não está ainda capacitada, mas ela pode se capacitar para tratar vamos dizer, de diretrizes econômico-financeiras e de qualidade para o saneamento. Eu acho que isso vai somar. Bom, eu tenho mais pergunta aqui dos alunos. Vou até pedir para a Harui fazer. A Harui, que é a nossa tutora, para quem o pessoal do MBA e PPP que não conhece, a Harui ela é a tutora do MBA de saneamento, para selecionar as perguntas, porque aqui está um pouquinho difícil, assim, ela fica rodando, estou ficando até meio tonto aqui. Mais tonto do que o normal. Então eu queria passar aqui para o Carlos aproveitar e fazer uma pergunta. Boa noite a todos, saudar os alunos do MBA Saneamento, do MBA PPP e Concessões, pedir desculpas pela indelicadeza de entrar posteriormente, mas agradecer ao Dr. Kelman pela oportunidade que nos dá nessa iniciativa conjunta dos MBAs, poder fazer uma discussão nessa grande qualidade. Eu queria expandir um pouco, Dr. Kelman, essa discussão para além do saneamento, porque para os alunos também do MBA e PPP, eles acabam olhando vários setores, né? E aí, basicamente, a gente aprende que você tem a regulação discricionária e você tem a regulação por contrato. E diversos dos setores que hoje estão indo para PPPs e não para concessões comuns, que acabam sendo muito do que as agências federais regulam, né? Então, nos setores mais complexos, de maiores investimentos, mas a gente tem muita gente em estados e municípios que está olhando para contratos de PPPs e também de subconcessões, tudo isso. E eu queria saber a sua opinião, como o senhor enxerga, porque eu acho que tem um desafio, a maioria dos municípios, inclusive municípios grandes, tem zero capacidade regulatória. E eu acho que com essa propulsão aí de possíveis PPPs e concessões no âmbito municipal e mesmo no âmbito estadual, eu vejo como uma dificuldade muito grande, que o foco hoje está na questão da estruturação dos projetos, mas a próxima onda de desafios vai ser a gestão de contrato. E aí você olha para dentro dos órgãos, vamos supor, das secretarias finalísticas, que vão ser as gestoras dos contratos, e aí vamos falar de regulação por contrato, com pouquíssima capacidade para fazer isso, muito despreparado, e no caso de setores tradicionalmente de regulação discricionária, se quer qualquer aparato mínimo institucional para fazer essa regulação em âmbito subnacional. Então eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre realmente esses desafios para os subnacionais fazerem regulação. Posso emendar uma pergunta, Carlos? Calma. E também, não legislando em causa própria, mas também qual o papel que pode exercer o treinamento e a capacitação? O senhor já estava falando desse processo de capacitação dentro da ANA ao longo dos anos e que ainda se faz necessário, e de que papel o treinamento, a capacitação, ela pode influenciar nesse desenvolvimento de capacidades? Bem, eu acho que parte do problema que nós temos no saneamento decorre exatamente dessa interpretação do que diz a Constituição, que o serviço público é municipal, é de responsabilidade do município.
nós sabemos que o que a Constituição diz é que o serviço público de natureza local é de responsabilidade municipal. E, frequentemente, nos 5.600 municípios que nós temos, é esse o caso. Mas, frequentemente, não é esse o caso. Se tivesse sido constituinte, eu não teria feito isso. Eu acho que o regime militar, com muitos defeitos que tenha tido, acertou quando escolheu o Estado como a escala geográfica para prestação de serviço, né? E porque você tem economia de escala, seja na prestação de serviço, tanto na prestação de serviço, quanto na regulação. Você veja, quer dizer, nós temos aqui vamos dizer, a escala municipal, mas a Sabesp. A Sabesp serve a 380 municípios, por ordem de grandeza, uma única agência reguladora. É assim que tem que ser. Uma única agência reguladora. E não tem 380 unidades de prestação de serviço. Ela tem 15 unidades de prestação, 15 unidades de negócios. Então, o que significa? Que você está tendo feito escala. Então, para não ter, vamos dizer, para não chegarmos ao ponto de ter que ter uma agência reguladora capacitada, município a município, ou organização de serviços município a município, o projeto de lei em discussão, a meu ver, tem a boa ideia de permitir que o Estado, e quando eu digo Estado, eu quero dizer o Executivo e o Legislativo, possa organizar o seu território em regiões. No fundo, é para misturar o filé mignon com o osso, para que duas coisas se alcancem. Primeiro, que a prestação de serviço se dê de uma forma economicamente possível, com obediência à escala, por exemplo, você tomar partido do benefício da escala, e com regulação única por região. Né? Porque senão é uma babel. Imagine uma empresa que tem 500 mil critérios diferentes de regulação em cada município. Isso não pode... quer dizer, sempre pode, mas sempre sair é caro. Sempre sair é caro. É a história que nós temos do ICMS, que tem 500 mil... Isso no Estado, imagine agora a nível municipal. Né? Então, nós não vamos querer reproduzir a babel do ICMS numa escala amplificada, que é município. Então, o que está sendo discutido agora faz sentido. Você dá ao Estado a capacidade de organizar em conjuntos. Aí, o município... Isso significa que o município perdeu a autonomia de quando for o sistema isolado? Não, o município pode, se quiser, não fazer parte se for vamos dizer, realmente de interesse local, não tiver nenhuma infraestrutura compartilhada com outros municípios, quer dizer, diz respeito a só aquele município, ele pode, se quiser, não participar da região. Mas ele é meio deserdado, porque o natural é que deserdado pela União, o natural é que se organize numa escala. O Estado ele não acaba tendo um papel também de decisor na escolha do prestador? Ele não acaba sendo um elemento de... No prestador não, mas da forma de prestação e da forma de regulação. No prestador não, porque terá competição, poderá ter competição e tal. Mas à medida que ele forma, que cabe a ele formar esses blocos, isso não acaba tendo... Bom, por conseguinte... Ele terá que proteger... Ele é pai de todos. Né? Ele não tem que proteger nenhuma proteção. Então ele tem que proteger toda a população do Estado. Então ele terá que ter bom senso de como é que ele divide as regiões. No limite pode ter uma região única, mas pode ter várias. Tal. Mas só voltando à questão do contrato, quer dizer, regulação por contrato ou discricionário. Né? Essa insegurança com relação à regulação discricionária, quer dizer, você no fundo é você admitir que o regulador é uma entidade, é um ente com capacidade técnica e olhando o longo prazo e não se confunde com uma entidade de proteção do consumidor, tudo isso, e exerce uma atividade complexa, metodologicamente complexa, acabou fazendo com que os contratos de com empresas privadas hoje, os que tem hoje, são 6% do mercado, uma coisa assim, sejam muito mais focados no contrato. Né? Bom, tem o mérito da clareza, mas, por outro lado, por que tem agência reguladora? Por que não tem só contratos no mundo inteiro? Então, é uma solução única. Porque, ao longo de 30 anos de concessão, muita coisa muda. E é preciso o bom senso para ir adaptando isso. E ir mudando isso por contrato não é fácil. Quer dizer, as empresas privadas acabam
optando pela concessão regulada por contratos, por insegurança do como é que vai com relação à independência e capacidade técnica do regulador. Porque se ela tivesse dizendo, olha, aqui o Rafael, confio no Rafael dos próximos 30 anos, é uma entidade que vai tomar decisões justas para todas as partes, então é melhor ter eu acho, é melhor ter uma regulação discricionária. E mais uma questão, porque mesmo a regulação por contrato, dada a complexidade de um reequilíbrio econômico, acaba caindo necessariamente no colo de uma agência reguladora, né? Ou na justiça. Ou na justiça. A agência reguladora ou possivelmente, que eu acho que é uma tendência, a colocar a partir de agora em arbitragem também, né? Não, pode ser, mas tudo são formas, quer dizer, no fundo a agência reguladora foi concebida para ir evoluindo. Agora, ainda tem, eu aqui, só para dar um exemplo de questão assim metodológica, né? O Manolito vai se lembrar. Aqui eu tenho respeito pela Arcesp, que é a Agência Reguladora do Estado de São Paulo. Eu acho que é uma das melhores do país. Mas ainda assim, você tem, às vezes, divergências de natureza conceitual. Eu levantei, até fiz um artigo, não sei se na Folha ou saiu, que era sobre o fator X. Né? Quer dizer, exige que a regulação do saneamento no Brasil exige não só reproduzir as melhores práticas internacionais, mas adaptar para as condições que nós temos. Então, o fator X. O fator X foi aplicado lá na Inglaterra, do Little Child, que era o regulador, quando ele percebeu que, vamos dizer, ganhos de produtividade por mudanças tecnológicas estavam beneficiando só os acionistas das empresas prestadoras de serviços. Aí ele disse, não é justo, vamos fazer com que isso seja repartido com os consumidores. E criou o fator X, que é um método qualquer de dizer que quando tem um avanço tecnológico e o custo do serviço cai, parte desse benefício vai para o consumidor, vai para o acionista, para o dono da empresa, e parte vai para o consumidor. Perfeito. E desenvolveu um método para fazer isso, que é o fator X. Podia ter várias maneiras, ele fez de uma maneira. Bom, entre nós, eu argumentei com um caso concreto, só para quem está nos acompanhando ver, vamos dizer, o que significa ter o tirocínio da regulação. Eu disse, olha, eu argumentei, posso estar errado, mas eu argumentei, aí não mais como regulador, eu como presidente da Sabesp. Disse, olha, aqui entre nós, na Inglaterra, o Serviço de Energia Elétrica, quando foi criado isso, tinham dois grupos, os acionistas da empresa prestadora de um lado e do outro lado os consumidores. E o regulador arbitrou ali uma maneira de beneficiar os dois grupos. Entre nós, são 3 grupos. São esses 2 que eu mencionei e um terceiro, que é os sem serviço. Né? Então, não faz sentido você tirar recursos da empresa prestadora de serviço para baratear a tarifa, baixar a tarifa de quem já tem o serviço, se tem uma parcela da população que não tem o serviço. Então, eu estou contando esse episódio não para criticar a SET de forma alguma, mas para dizer que existem problemas de natureza regulatória que são nossos e que exigirão mais do que simplesmente pegar as melhores técnicas internacionais. Exigirão uma reflexão sobre a nossa realidade que adapte, vamos dizer, os conceitos a nós. Eu, por exemplo, propus nessa ocasião, não estou querendo fazer uma crítica à CESP, vamos dizer, de tempos atrás, não é isso. Estou dando um exemplo. Eu tinha proposto o seguinte, olha, carimbe esse ganho, não deixe que vá para o bolso do acionista, mas também não diminua a tarifa. Faça com que vá para novos investimentos para universalização. Em cima disso, aí até para a gente também dar oportunidade, já vou passar. Muito bom exemplo. Já vou passar aqui já para os nossos perguntadores, mas para a gente aproveitar aqui a participação do aluno, o Edilson Pereira, em cima disso que o senhor está falando, doutor, o Edilson Pereira, que é aluno da turma 2 de saneamento, ele pergunta, doutor Kelman, o Dr. Kelman bem disse que pagamos pela estrutura que temos e não pela que deveríamos ter. Será que os investidores colocariam capital não tendo essa segurança, como temos visto em alguns casos? Você já falou do papel do investidor, mas eu aproveito para pegar esse gancho da questão tarifária, né? Também. É hora da gente dar um salto, e não só do ponto de vista do papel que exerce as agências reguladoras, mas que a sociedade pense isso com mais maturidade, sobretudo para o financiamento do sistema de saneamento? Eu sempre digo, e devo ter dito isso na aula que eu dei aqui, perdão, que
há uma grande diferença, embora, vamos dizer, a Sabesp, por exemplo, ou qualquer outra empresa de saneamento, ela preste serviço de abastecimento de água e de coleta, tratamento de esgoto, há uma grande diferença entre esses dois serviços. Quer dizer, a água, como é serviço de TV a cabo, como é gás canalizado, como é telefonia fixa, gás canalizado, enfim, são eletricidade, são serviços cujo beneficiário é o indivíduo, né? E coleta de esgoto, tratamento de esgoto, o beneficiário é a coletividade, como é, por exemplo, inundação pública. Então, há uma dificuldade, todo mundo reclama dos rios sujos, tal, mas o que precisa ser feito para os rios ficarem limpos? Precisa ser feito mais rede de coleta de esgoto e mais estações de tratamento de esgoto e mais. As que existem têm que funcionar bem. No país, não estou falando de nenhum caso particular, mas no país nós temos inúmeras, quer dizer, uma quantidade enorme de infraestrutura, uma quantidade enorme de estações de tratamento de esgoto que foram inauguradas e não funcionam. Então, o que nós precisamos fazer é que essa infraestrutura funcione, a que existe, e a que não existe ainda, tem que se construa e passe a funcionar. Isso daí significa despesa, custo, seja de CAPEX para construir, seja de OPEX para gastar com produtos químicos, energia elétrica, etc., para fazer funcionar. Aí isso inescapavelmente implica em aumento tarifário. Grande parte dos problemas que tiveram as privatizações de saneamento ao longo do mundo decorreram da incompreensão de dois momentos. No primeiro momento, quando o serviço foi privatizado, exigiu-se corretamente uma série de metas a serem atingidas. Isso no mundo inteiro. Você diz, bom, o serviço é ruim, eu estou privatizando porque eu quero que o serviço melhore, então vamos colocar quais são as metas que vão ficar melhor atendidas. No segundo momento, bom, isso significa, como eu falei, botar a infraestrutura para funcionar, que já existe, e criar nova infraestrutura. Isso significa aporte de capital. Isso significa que esse capital tem que ser remunerado. Ninguém põe dinheiro sem nenhuma expectativa de retorno. Isso significa aumento tarifário. Então, quer dizer, há uma lacuna de compreensão disso que precisava ser preenchida. Quer dizer, a mídia tinha que, de alguma forma, ajudar a esclarecer isso. Quer dizer, se nós queremos rios limpos, a tarifa que nós pagamos hoje não é suficiente. Eu já vi inúmeras comparações com tarifas de outros países, como se nossa tarifa fosse mais alta do que outros países. Não é. Em média, a tarifa no Brasil é muito baixa comparado com outros países. Às vezes confundem, porque dentro da tarifa tem impostos. E aí, quer dizer, uma coisa é o custo de serviço, outra coisa é o que o consumidor paga. O consumidor paga grande parte em imposto, não é pelo custo de serviço. Kelman, você falou de estruturas que não funcionam, que nós estamos cheios aqui no Brasil de estruturas que não funcionam adequadamente, né? Isso tem muito a ver com a nossa cultura, né, que contrata a obra, contrata o processo, não contrata o resultado. Você, na ANA, deu um exemplo claro de como o agente regulador poderia induzir a eficiência. Eu pediria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, isso me dá a maior alegria. Eu já falei várias vezes que se eu tiver que falar uma coisa que eu fiz na vida para os meus netos, será isso, que é o PRODES, né? Não que ele tenha funcionado muito bem, mas porque... a ideia. A ideia o conceito. é essa. A maneira... A administração pública, isso vale para qualquer coisa. A administração pública, ela, em geral, ela é prisioneira de obras. Então, sempre tem um lobby de quem quer fazer a obra. E, frequentemente, a obra não se justifica. Quer dizer, cada um de nós tem... Outro dia, para dar um exemplo do Rio, eu andava por um acesso ao metrô do Rio, fiquei envergonhado como cidadão. É um acesso... assim, faraônico. É uma coisa, quer dizer, não é possível que se gastou nisso, né? Bom, então o lobby pela obra é muito forte e não tem qualquer coisa parecida para fazer funcionar, né? Para fazer uma manutenção e adequada, tal. E a operação. Então, na ANA, essa foi a sua pergunta, nós criamos o PRODES, que é um programa que paga por esgoto tratado. Quer dizer, eu não quero saber como é que é a ET, qual é a tecnologia da ET, quantos funcionários tem, qual é o projeto, nem examina. A ANA simplesmente diz o seguinte, eu vou lá, vou medir quanto esgoto chega e qual é, se a qualidade do efluente, quer dizer, do esgoto tratado,
está de acordo com o que foi combinado. Se está, o prestador do serviço recebe um subsídio, um pagamento. Se não está, não recebe. Então, no fundo, cabe ao Estado garantir, quando possível, claro, garantir um fluxo de caixa desde que o serviço seja prestado, desde que o esgoto saia tratado. Não adianta ter a obra, ela tem que funcionar. Né? Kelma, da outra vez que você esteve aqui, nós exploramos muito talvez uma das experiências mais impactantes que nós tivemos em São Paulo relacionado à questão do saneamento, que foi a crise hídrica de 2014. E você teve, naquele momento, foi uma figura central. Eu acho que, se você está falando do orgulho de falar de algumas passagens suas, eu acho que os seus netos precisam conhecer o papel que você teve em São Paulo naquele momento, que foi um papel quase que de meio pacificador, uma pessoa que com um conhecimento muito grande de recursos hídricos e saneamento, que pôde fazer, inclusive, foi um momento de alarme, né? Foi uma mediação muito importante naquele momento da crise hídrica de São Paulo. E ligado a isso, hoje, quando a gente vê a ANA focar na regulação do saneamento, eu me pergunto, será que no momento de crise hídrica isso vai nos ajudar? E, junto com essa pergunta, cabe uma grande preocupação das agências reguladoras com as crises hídricas, questões de emergência, ou nesse momento não é o foco principal das nossas agências reguladoras? Não, ótima pergunta. Eu acho que situações de crise, de falta de água suficiente, como nós vivemos na crise de São Paulo, é sim assunto de agência reguladora. Você veja que logo que eu cheguei aqui na Sabesp, janeiro de 2015. 9 de janeiro de 2015. Eu me lembrava disso. No auge da crise. Uma das alternativas que eu cogitei foi de direcionar o uso da água bruta exclusivamente para saneamento. Veja que, conceitualmente, é uma coisa simples de fazer. Se você criasse uma pequena cobrança extra para os consumidores da Sabesp, na época, e que o resultado dessa cobrança servisse para indenizar aqueles que usam água do rio para hortaliças, por exemplo. Quer dizer, eu não queria condenar aqueles que estavam plantando, irrigando, de ficarem na miséria, não era isso, era indenizá-los, e para isso você precisa ter um recurso. E para ter o recurso, eu tinha que tirar de algum lugar. Eu entendia que os consumidores da Sabesp teriam todo o interesse do mundo de pagar um pouquinho mais, um centavo a mais, para criar esse fundo que poderia indenizar os irrigantes para não usarem água e fazerem uma viagem, enfim, tirem férias, tal, mas não usem a água. Recebam, mas deixa a água para o uso mais nobre, que é abastecimento urbano. Essa interface entre regulação do uso do recurso hídrico e saneamento é um exemplo de que sim, que não deu certo, porque os dois setores não conversavam tão bem assim, mas que se a ANA tiver a responsabilidade, fica mais fácil isso acontecer. E, se eu não me engano, foi usado na Califórnia. Isso é muito usado. Na Califórnia. Acho que você tentou usar no Ceará quando estava na ANA também, não? No Ceará, aí não foi, quer dizer, esse exemplo de São Paulo seria a disputa entre o uso da água para abastecimento urbano e agricultura. Lá no Ceará foi um caso interessante, foi uma disputa entre dois usos agrícolas. Está também em discussão no Senado agora. O tema do saneamento está galvanizando as atenções, mas tem um outro tema na área de recursos hídricos, também, vamos dizer, polêmico, que é um projeto de lei para que é o mercado de água. Então, o exemplo do Ceará é mercado de água bruta. O exemplo do Ceará, eu sou favorável. E o exemplo do Ceará é disso. Em 2001, tinha estoque de água nos dois reservatórios do rio Jaguaribe, que é um rio exclusivamente cearense, Banambu e Oroz, tinha água suficiente, não tinha água suficiente para atender todos os usos usantes no vale. E se fosse mantido regra nenhuma, os irrigantes mais perto da barragem teriam acesso à água e os mais distantes não teriam acesso à água. Ocorre que os mais próximos da barragem plantavam arroz, que usa muita água para produzir pouco resultado econômico. E os mais longe
plantavam frutas, mangas, essencialmente, e, portanto, com mais eficiência. Bom, o pessoal que plantou manga, que demora 5, 6 anos, sei lá, para dar os primeiros frutos, ia pegar aquele investimento, ia perder o investimento, ia ficar convencido que não faz sentido fazer um investimento mais perene no semiárido, porque de vez em quando falta água. E isso quer dizer, seria o perde-perde. A ANA, na ocasião, em 2001, conseguiu fazer um arranjo em que os plantadores de arroz foram indenizados exatamente para não usar água. Sobrou água para o pessoal que plantava fruta. O pessoal que plantava fruta pagou parte do custo e foi um ganha-ganha, porque os plantadores de arroz não perderam e os plantadores de fruta deu um impulso que até hoje existe no Ceará. O Ceará é o exportador de frutas graças a essa noção de segurança hídrica. Isso se dá também para o mercado de água. E que é um bom exemplo do órgão regulador regulando o uso de um bem comum. Exatamente, que é a água quer dizer, sem fazer injustiça, sem expropriar o gigante de arroz, mas é assim no Ceará, no oeste americano é assim. Quer dizer, numa cidade, os americanos são mais organizados. Nenhuma cidade americana do oeste americano pode fazer um loteamento se não tiver água para abastecer aqueles loteamentos. E como é que consegue a água? Comprando os direitos de usar água, eventualmente de um gigante, né? Vamos dizer, a água encontra o seu uso mais produtivo do abastecimento urbano do que na agricultura, vai se fazer agricultura em outro lugar. Bom, nós temos agora aqui a pergunta de uma aluna que é do MBA de PPP, né, que é a Yolanda, uma amiga nossa, e ela pergunta o seguinte para o Dr. Kelman: gostaria de ouvir a sua opinião sobre a questão do subsídio cruzado no projeto de lei. Esse foi quando eu era presidente da ANA, agora já, presidente da Sabesp, presidente da Sabesp, e essa foi uma crítica ao então medida provisória, que eu endossei. Quer dizer, o que se imaginava, no primeiro momento, foi concebido, as primeiras ideias do que está sendo discutido, é que um município atraente, o que é um município atraente? Não é nem grande nem pequeno. Município atraente é aquele que a população tem capacidade de pagar o custo do serviço. Se tiver investimentos a ser feito, que vai subir a tarifa, e a população tiver a capacidade de pagar, é bom para o prestador de serviço. Não é que não tenha, vamos dizer, que já está tudo pronto, não. Bom, então o município atraente se desgarra, né? Vem uma empresa privada e diz assim para o prefeito, aquilo que eu falei: prefeito, você sai aí da Sabesp, sai aí da empresa estadual, venha, eu presto o serviço e faz uma licitação, eu vou ganhar tal, e aí eu vou baratear. Não estou falando de corrupção, não. Vou baratear, vou melhorar a qualidade, porque você vai ganhar voto. Porque aquele subsídio, aquele município, ele de certa maneira está subsidiando um outro mais pobre. E além do mais, então, quer dizer, você desarranja de uma forma perversa, porque você deixa o filé mignon era assim, não estou falando que é assim, era assim. Você deixava o filé mignon com as empresas privadas, podia deixar, e o osso ficaria com as estaduais, que teriam cada vez mais dificuldade, porque a população remanescente não teria capacidade de pagar. Para dar uma ideia, na Sabesp, com 380 municípios, cerca de 300, ordem de grandeza, não estou dando um número exato, cerca de 300 são subsidiados. Os outros são subsidiadores. Então, você desmontar isso... Deixar a Sabesp só com osso, né? Não seria justo, não seria correto, eu era contra. E rompia um equilíbrio histórico aqui, onde existe equilíbrio. Né? Ia piorar, não ia melhorar, ia piorar. Ia romper um equilíbrio onde existia. É por isso mesmo que nessa nova versão se concebe os blocos. Quer dizer, num bloco, supõe-se que a administração estadual, aí eu digo executivo e legislativo, terão a competência de definir blocos em que cada bloco tem filé mignon e tem o osso, tem os dois, né? E isso daí dá um certo equilíbrio para que esse subsídio cruzado permaneça. Que parece que está sendo bem feito no caso dos aeroportos, né? Essa questão de o mesmo conceito, né? E parece que tem tido um relativo êxito, né? Eu até fico meio surpreso, porque esse era um problema que existia
na nova versão não existe mais, mas às vezes eu leio críticas ao projeto de lei sendo discutido como se ainda existisse isso. Quer dizer, como se esse problema que de fato existia, eu fui contra, eu e muitas outras pessoas foram contra, é como se ele não tivesse sido solucionado. Na nova versão ele foi solucionado. É isso, olha, nós estamos chegando ao final, né, estamos já adiantando aqui a nossa hora, né? Porque bom ter essa audiência de vocês que estão aqui nos acompanhando. São muitas perguntas, as perguntas que a gente não conseguir passar hoje, nós vamos guardar essas perguntas, fazer uma curadoria, vamos passar para o Dr. Kelman, né, para que depois ele receba essas perguntas. E agora, para a gente chegar nessa reta final, eu queria pedir para cada um dos nossos entrevistadores que façam uma pergunta mais chicotinho, rapidinho, e que o senhor também responda chicotinho. Começar pelo Manolito. Eu queria, Kelman, durante vários momentos aqui da nossa conversa, você falou no interesse público, né? E eu sei, porque eu trabalhei junto com você, fui seu liderado, e sei que você, independentemente de ser regulador, operador, você sempre colocou o interesse público acima de qualquer decisão. E eu sei, porque conheço a história, que para você o interesse público sempre teve um rosto. Eu queria que você trouxesse isso aqui para a gente, que eu acho que é muito importante. O Manolito, do fundo, não foi nada combinado, hein? Mas ele pede que eu aqui relate o final do meu livro, né? O livro eu escrevi em 2009, quando eu saí da ANEEL. E eu disse isso, que eu tentei a vida toda, em qualquer posição que tinha ocupado até então, defender, enfim, tentar defender o interesse público. Nem sempre se acerta, mas tentar defender o interesse público. E aí eu fiz assim uma confissão de culpa, porque eu digo que o interesse público parece uma expressão muito genérica, assim, abstrata. E eu, no livro, digo, o interesse público, para mim, tem uma face, tem um rosto. E o rosto é um rosto de um menino, né? Eu na época, até hoje, quando eu paro no sinal e vem um menino fazer malabarismo, pedir qualquer coisa, tal, eu peço para parar o malabarismo e digo, olha, dependendo da idade, conta 3 vezes 7. Né? Aí o sujeito acerta, eu digo, então acertou, aí eu dou. Se não acerta, eu não dou. Eu digo, olha, amanhã eu venho, tal. E eu, no meu caminho, na época, não na época nessa, mas quando eu era pesquisador do CPL, eu tinha um trajeto para casa, sempre parava no mesmo sinal, sempre vinha um menino excepcionalmente inteligente. Eu fui cada vez fazendo perguntas mais difíceis e ele acertando. Eu pensei, poxa, devia ser minha obrigação fazer com que esse menino tivesse um futuro. E eu não fiz. Eu levo esse remorso. Né? Mas, enfim, o interesse público, para mim, tem a cara desse menino. Dr. Kelman, é sempre um grande aprendizado conversar com você. Kelman, eu costumo falar que nós estamos, no primeiro momento, discutíamos muito ter ou não ter regulação, como ter no setor de saneamento. Hoje, a discussão é qual o papel dessa regulação, a qualidade dessa regulação. Nós estamos evoluindo. Mas eu vejo que a trajetória é muito grande. O papel da regulação está muito além, eu costumo provocar, inclusive, alguns amigos das agências reguladoras, além da revisão tarifária. E agora nós estamos começando essa caminhada. Você acha que nós estamos no -1 ainda, ou já cruzamos essa linha em matéria de o que nós podemos contar com a eficiência da regulação no sentido da gente avançar no saneamento? Não, acho que nós estamos, comparando com o saneamento com o setor elétrico, estamos muito aquém. Né? Quer dizer, não é só que as agências reguladoras têm que se aperfeiçoar e, nesse sentido, o treinamento, formação de pessoas é excepcional. Esqueci de comentar esse ponto da sua pergunta. Acho que é a tarefa das instâncias, das entidades educacionais preparar essa mão de obra capacitada e tal. Mas não é só isso, é também para a atuação dentro das empresas. Veja que a importância da regulação das empresas de saneamento é muito maior do que nas empresas, públicas ou privadas, é muito maior do que nas empresas de energia elétrica, é muito maior do que nas empresas de saneamento. Então, as empresas também têm que se preparar para um ambiente, principalmente as empresas públicas, para um ambiente em que tem regulação. Quer dizer, você tem que ter uma contabilidade regulatória. Os ativos que serão remunerados têm que ter uma contabilidade regulatória, assim como você tem uma contabilidade corporativa. Né? Então,
isso tudo tem que se... Quer dizer, do seu ponto de vista contábil, se você comprou uma tubulação, você tem um ativo. Do seu ponto de vista regulatório, não. Essa tubulação tem que passar alguma coisa dentro. Se ela não estiver passando dentro, ela não tem por que os consumidores pagarem por um serviço que não está sendo prestado. Então, são coisas que têm que ser adaptadas e as empresas têm que se preparar para isso, né? Também as empresas. Então, um caminho muito longo. Eu acho que isso é notícia boa para quem nos assiste, porque significa que tem muita coisa a ser feita. Estão se capacitando. E não é só, eu queria me dirigir agora a quem está assistindo, não é só, digamos, aprender, é desenvolver. Quer dizer, como eu falei antes, a regulação num país subdesenvolvido, com sérios problemas com as favelas, exige adaptação à nossa realidade. Não é copiar o que se faz em outros Essa países. diversidade nacional. E tem que sempre visando o equilíbrio da concessão no longo prazo. Isso, enfim, é o norte. É isso que eu ia te perguntar sobre o profissional do futuro do saneamento, né? Se existe um profissional, eu sei que ideal não é o real, mas um perfil desse profissional do futuro do saneamento para quem está fazendo os cursos nossos e pensa, não só do profissional do saneamento, mas o profissional que vai atuar, se eu me permite chamar de mercado de regulação também, não sei se é possível dizer isso, mas para essa pessoa que quer se inserir. Idealmente, eu vejo que um risco que nós temos, e isso existe em todas as regulações, é que o regulador não conheça o setor regulado. Isso é ruim, né? Com frequência, eu mesmo, por exemplo, na ANEEL, havia muita preocupação na contaminação de que o regulador pudesse ser capturado pelo... É claro que essa preocupação sempre deve existir. O regulador sempre tem a possibilidade que o regulador seja capturado pelo regulado. Mas, para evitar isso, não precisa ir ao ponto de evitar que o regulador conheça de verdade a área regulada. Um desses aniversários da ANEEL, pediram que os ex-dirigentes fizessem um discurso. Tal. E eu me lembro que eu sugeri algo que não foi implementado, mas que se permitisse que um sabático, que se o regulador, os funcionários da ANEEL quisessem, passasse um sabático numa empresa regulada. E de igual maneira vale para o saneamento. Quer dizer, não é ruim que alguém veio da parte operativa de uma empresa de saneamento e vire regulador. Não é ruim, isso é melhor, é bom, né? Bom, Carlos. Eu queria para concluir também aqui a parte, eu gostei muito desses comentários e todas as perguntas. Só fazer assim, eu queria fazer dois tiros curtos, embora não dá para ser tão tiro curto assim, mas até eu estava falando da experiência internacional, nós somos muito zelosos aqui, né, nos nossos MBAs. Temos um módulo internacional na London School of Economics. Agora, em novembro, até parte dos alunos do MBA de saneamento estão indo para a LSI. E o driver principal que nós vamos fazer lá vai ser de regulação. Né? Então, e nós vamos olhar para a experiência internacional, mas justamente com essa visão de como que nós adaptamos isso. Não que adaptamos, mas o que serve para a nossa realidade. Né? Nem tudo serve lá e tem muito erro também. Então, a gente aprende, às vezes, até mais do que os erros. Isso que o senhor falou eles têm os programas lá de secondment, que o regulador chama secondment, que o regulador ou quem está no executivo passa um tempo no setor privado e depois volta, essa rotatividade justamente para ter essa visão, né? Mas a minha pergunta é, pegando um pouco desse que o Rafael falou e o que o Pimenta falou dessa questão da agência ter um foco muito na revisão tarifária, tudo isso, aí a minha pergunta e eu acho o desafios do regulador, né? Na minha humilde visão, né? Às vezes eu acho que esse foco na regulação, na revisão tarifária é muito excessivo e às vezes deixa de pegar dois pontos que eu julgo que deveriam ser importantes e eu queria escutar o senhor sobre isso. Primeiro, como que o regulador pode realmente ter um papel maior no estímulo à concorrência, à competição? As estruturas regulatórias, né? Porque tem setores onde são já bem concentrados, onde a concorrência é mais difícil por conta do tamanho dos investimentos e já é um pouco mais oligopolista a estrutura de mercado e fica até um desafio maior. Em outros não, isso pode estimular mais a competição e no fundo a tarifa mais baixa vem de uma certa maneira de competição, né? Naquele nível ideal no qual não vai
drenar o interesse do privado, né, mas que tem alguma competição. Eu vejo as pessoas comemorando nos leilões que fazem na B3, concorrências que tiveram 2, 3 concorrentes. A maior concorrência que teve esse ano aí teve 8, sabe? Então, poxa, mas assim, uma coisa que me chama a atenção. Então, esse seria como o regulador também trabalhar no papel de estimular mais competição. E o senhor mencionou o fator X, mas eu queria trazer um pouco também essa discussão de qualidade, né? Como o regulador realmente estimular mais qualidade, a busca por mais qualidade, sobretudo incorporando as discussões de inovação tecnológica. A gente estava discutindo de órgão de controle, de bloquear um pouco isso, mas como estimular pelas estruturas regulatórias uma busca por mais inovação e mais qualidade na prestação. E no setor de saneamento, isso é uma demanda muito forte, tem muita perda, né? Mas por outro lado tem uma possibilidade de trazer mais tecnologias dentro do processo para reduzir perdas, só para ficar num exemplo. Bem, vamos lá. Em termos de competição, naturalmente, a sua referência é a competição pelo mercado, porque a competição em setores monopolistas é pelo mercado. Ou mesmo por uso bem público. Por exemplo, uma hidrelétrica é uma queda, vamos dizer, potencial hidráulico é bem público, que há uma competição pelo bem público, ou pelo mercado, pelo bem público. E tem razão, eu tinha falado anteriormente que quanto maior a competição por esses, ou por bem público, ou por serviço público, mais ganha o consumidor, porque a taxa, a remuneração do capital investido vai cair, como qualquer coisa, lei, oferta e procura. Então, de fato, competições que tem 2, 3, não é algo a ser comemorado. Nós estamos numa situação hoje que tem no mundo muito capital procurando porto, né? Se nós criarmos um ambiente em que somos um porto seguro, esse capital virá. E a população terá uma vida melhor, porque terá melhores serviços, né, mais baratos e de menor abrangência. Então, há um grande desafio de arrumar a casa, quer dizer, um grande desafio que as diversas instituições vinculadas ao tema se conformem e dar um passo maior do que as suas atribuições. Quer dizer, que nós temos que dar um arranjo menos complexo, quer dizer, que algum estrangeiro consiga entender sem muita dificuldade. Quando o negócio está muito complexo, muitos recursos na justiça, nós já falamos isso, muitas revisões por órgãos de controle e tal, quer dizer, quando há muita insegurança, diminui o número de competidores e aí a remuneração do capital sobe e a tarifa fica mais clara. Bom, em relação à qualidade, isso tem que fazer parte da tarefa do regulador. Quer dizer, e aí a ANEEL já tem isso, quer dizer, tem DEC, FEC, quer dizer, a duração das interrupções, frequência. Isso funciona as empresas são penalizadas se não cumprirem aquela trajetória de melhora de qualidade fixada regulatoriamente. Então, no setor de saneamento podíamos fazer igual, quer dizer, não adianta só ter a rede de suprimento de água, se abrir a torneira não sai água, né? Não adianta ter uma rede de coleta de esgoto se o cidadão não se conecta à rede de esgoto. E se alguns juízes, tem até alguns juízes que acham que o sujeito pode não se ligar à rede de esgoto, né? Isso na nova legislação em discussão resolve, né? Porque não permite mais isso. Mas, enfim, em relação à perda de água, eu vejo muitos editoriais, muitos textos, como se a perda de água fosse um fim em si. Não é. Quer dizer, a perda de água ela é relevante quando o acesso à água é caro. É o caso de São Paulo, por exemplo. São Paulo está no Planalto, está lá nos 700 metros de altitude e tal, traz água de muito longe, 60 quilômetros, coisa assim. Então, é caro. A água de São Paulo vem de longe e ela é cara e, portanto, não deve ser desperdiçada em perdas. Tem cidades no mundo em que a perda é alta. Por que a perda é alta? Porque está perto do manancial, você está na beira de um lago, você está na beira do Amazonas. E o custo de mudar tubulações é maior do que o custo de captar e perder. Essa água volta, né? Ela infiltra e volta. Você tira a água do Rio Amazonas, não falta água no Rio Amazonas, vai voltar. E se for mais barato, é uma questão econômica, não é uma questão, não é uma questão ética ou moral, etc. Quer dizer, cada caso é um caso. E eu vejo essa obsessão
por diminuir as perdas em qualquer circunstância. Não é em qualquer circunstância. São Paulo é, mas não... E aí também não é fácil, porque o centro de São Paulo é difícil de mudar. Eu passei por essa dificuldade de como é que você muda a tubulação do centro de São Paulo. Não é simples. Bom, realmente um papo muito gostoso. Nós estamos chegando ao final do nosso canal Saneamento e TV PPP, hoje juntos. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que ficaram até agora. Nós fizemos aqui um sorteio pela internet, né? A Juliane e a Harui fizeram. Então, quem não se sentir injustiçado, reclame com elas, não comigo. Mas nós temos o nome aqui de um vencedor que vai ganhar o livro do professor Kelman, que é o Fernando Luiz Cordeiro, que ele é do MBA Saneamento, turma 2. Parabéns, Fernando. Você vai receber aqui o livro, a gente vai pedir para o professor autografar para você e você ganha esse livro. Obrigado para vocês que ficaram até o final. Livro que é leitura obrigatória do nosso MBA de saneamento e de PPP. Que nós recomendamos fortemente, né? Eu juro que eu tinha lido ao lado aqui Carlos Alexandre Leite Nascimento, mas tudo bem, vai pro Fernando. E quero agradecer também ao pessoal da ABS, ao pessoal também dos jovens profissionais do saneamento, da ABS, que sempre acompanham esse tipo de atividade. E agradecer ao Dr. Kelman, dizer o Manuelito fez um elogio que eu tenho absoluta certeza que é sincero, porque você conhece bem o Dr. Kelman valorizando o seu espírito público, né? E o senhor também falando, demonstra sua preocupação, quer dizer, não é um agente público frio e distante, por exemplo, das questões de injustiça da nossa sociedade, né? Isso motiva muito, ainda mais nesse momento que a gente vive, porque nós precisamos, e o senhor que vestiu vários chapéus, chapéu de regulador, chapéu de regulado, nós precisamos muito de revalorizar as nossas instituições, de respeitar as nossas instituições, de não querer ganhar no grito sempre, porque isso traz problemas para o país. A gente dá 2 passos para frente, daqui a pouco estamos dando 3 passos atrás. Então é muito importante que a gente respeite. É claro que nós vivemos hoje numa era, não é só no Brasil, é no mundo, em que todo mundo tem as coisas rápidas e tem todas as respostas rápidas e querem também resultados imediatos para os seus desejos, para as suas necessidades. E conseguir água não é a mesma coisa que você conseguir, por exemplo, que a NET restabeleça o seu sinal. A relação do indivíduo com as instituições ela tem que ser diferente, ela requer outro tipo de papel das instituições e também dos indivíduos. Eu acho que os nossos indivíduos, os nossos cidadãos, a população tem que voltar a perceber a importância dessas instituições e as instituições também se respeitarem. Então, eu queria te dar essa boa noite, prestar essa homenagem e agradecer muito a presença do senhor, doutor. Bem, só para dizer que eu agradeço o convite, a conversa foi muito agradável e espero que ela tenha contribuído para, nesse ambiente polarizado que vivemos, para a convergência no que será mais essencial para nós termos um serviço de saneamento melhor para a nossa população. Muito obrigado. Rafael, posso só fazer um lembrete para os alunos? Só lembrar para os alunos do MBA PPP e do MBA de Saneamento que no dia 18 nós temos o encontro anual do MBA PPP Concessões aqui na FESP. Que é um momento para nós muito importante, no qual nós convidamos todos os alunos das turmas e tudo, tem a formatura da turma que se formou agora, a turma 2, mas que nós também estamos fazendo esse convite para os alunos do MBA de Saneamento, e nós vamos ter na parte da tarde um PPP Lab, alguns PPP Labs são oficinas práticas, doutor Kelman, que a gente tenta fazer tomada de decisão, então, e uma das oficinas vai ser justamente para propiciar uma oportunidade aos alunos de fazer um debate, sugestões, ideias para a revisão do marco legal do saneamento. Então, até o deputado Geninho vai estar conosco aqui, e é uma oportunidade que a gente convida a todos de uma maneira propositiva, para evitar o confronto, fazer um debate, para que vai ser quase que uma audiência pública para nós aqui participarmos e dar nossas sugestões diretamente para o relator da comissão. Então fica o convite para todo mundo, só que se inscreve rápido, porque já está lotando as vagas aí. Tá? Então é isso aí. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos então no dia 18. É o encontro anual. Teremos essas atividades que são exclusivas dos alunos. Tá? A primeira parte é um seminário aberto, a segunda parte, as oficinas temáticas, ela é uma atividade exclusiva aos alunos. E no final, depois a gente vai ter um momento de congraçamento,
de tomar um vinhozinho, mas vai ser o momento porque estamos já chegando ao fim do ano, né? E só lembrando também para os alunos do MBA PPP que o outro PPP Lab é sobre a revisão do marco legal das PPPs e concessões, que também está em andamento, e nós vamos consolidar essas sugestões e entregar para o deputado Arnaldo Jardim, que é o relator daquela comissão. Então acho que é um trabalho da gente fomentar o debate. Lab também, não tem, Carlos? Tem o terceiro Lab com o Antônio Carlos, que é o tutor da turma 3. Aí é principalmente para aqueles advogados que estão apanhando com a matemática, que a gente vai fazer sobre modelagem econômico-financeira, que vai ser liderado pelo Vocês Antônio pararam Carlos. de chorar um pouco. Parar de reclamar. Então também vai ter isso daí para os viciados em contas. Ou para aqueles que não conseguem fazer as contas. É isso aí, gente. Então, boa noite para vocês e muito obrigado pela companhia. Até o próximo canal Saneamento e até a próxima TV PPP.